Tela onde se lê trabalho decente em branco, num fundo preto, com uma lupa à direita. A tela muda para uma tela de fundo branco, onde se lê Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho. Ao lado esquerdo da tela está o símbolo do programa, um círculo multicolorido cortado por 3 linhas brancas. Entre as linhas estão 4 bolas brancas de tamanhos diferentes. A voz é da jornalista Ana Paula Guilherme. Ela é branca, tem cabelos curtos e pretos, está usando uma blusa verde escuro e brincos de pérola. Ela está aparecendo na tela da cintura para cima. Atrás dela está um cenário bege com relevos em forma de persianas verticais. Os programas da Justiça do Trabalho fortalecem ações para o trabalho decente, uma das prioridades da Organização Internacional do Trabalho. O Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade foi instituído pela Resolução número 368 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A TV TRT-MG recebe hoje a gestora regional, desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini, que vai entrevistar a professora Luana Renosto Heinen. E o tema de hoje é Equidade de Gênero. A desembargadora Adriana Sena tem cabelos longos, castanhos, com luzes, soltos e lisos. Ela está usando uma camisa preta, uma calça cinza, sapatos pretos de salto e um colar branco curto com 2 voltas. A professora Luana Heiner tem cabelo castanho claro, está usando óculos de armação marrom, uma camisa rosa claro, calça bege e sapato fechado sem salto azul claro. As duas estão assentadas em cadeiras pretas e atrás da professora Luana está um cenário cinza azulado com quadrados brancos. Atrás da desembargadora Adriana está um cenário bege com relevos em forma de persianas verticais. Há 2 vasos de flores artificiais no cenário. Os vasos são compridos de vidro transparente. As flores são bege de caule longo. Estamos recebendo no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região a professora Luana Heiner, da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecemos a presença da professora, mas antes da gente começar a conversa com ela, eu queria apresentá-la. A professora Luana é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período de um doutorado sanduíche na Universidade de Paris-Ouest, Nanterre La Défense, Paris 10. É professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, também coordenadora do Núcleo de Estudos em Sociologia e Direito e do Grupo de Estudos de Literatura. Membro do Instituto de Memória e Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente exerce a função de secretária de aperfeiçoamento institucional junto ao gabinete da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta é a nossa convidada em breves palavras. Olá, professora, é um prazer tê-la aqui no nosso estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre equidade de gênero. Olá, doutora Adriana, é um prazer, eu agradeço imensamente pelo convite. Olá a todas, todos, todes. Para mim é uma alegria poder falar desse tema, ainda mais com o Tribunal Regional do Trabalho, né, poder conversar com quem está no dia a dia da aplicação da justiça, da implementação dessas medidas. É para nós da academia, sim, uma possibilidade incrível, porque a gente vê os nossos estudos podendo ser compartilhados, dialogados. Então, para mim é uma alegria imensa estar com vocês e poder conversar um pouco também sobre esses desafios que a gente tem para alcançar a equidade de gênero. Ok, muito obrigada. A entrevista promete, que ótimo. Então vamos lá, a gente preparou, professora, algumas perguntas e a senhora fique à vontade para falar sobre o tema, para que a gente possa se abeberar de seus conhecimentos e os seus ensinamentos. Bom, a primeira pergunta é sobre as políticas antigênero. A gente queria saber o que elas são. Que são chamadas políticas antigênero, e se a senhora poderia contextualizá-las historicamente, esse percurso dessas políticas antigênero, e também nos ajudar com a exemplificação nas relações de trabalho.
Muito bem, doutora. Essa é uma questão muito interessante, né, para a gente pensar muito o momento político que a gente vive no Brasil hoje, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E eu começaria pela primeira pergunta, né? Acho que a gente tem um conjunto de questões para pensar, mas sobre a primeira pergunta, o que são essas políticas antigênero? E as políticas antigênero, como o nome sugere, são políticas e qualquer tipo de iniciativa política, então a gente pode pensar em medidas legislativas, em manifestações públicas, né, em protestos, mas também em medidas do executivo que sejam contrárias ao uso do termo gênero. Né, qualquer iniciativa que negue o gênero como uma categoria que nos permita compreender as relações entre masculino e feminino. Então, são todas aquelas políticas que são, no sentido biologicistas, que identificam masculino e feminino como algo definido pelo sexo, não pelo gênero. Então, a gente tende a fazer essa divisão, até para ser mais didática a compreensão, em que o gênero seria algo que nos diz que o que é o masculino, o que é o feminino, diz respeito a relações de poder, né, e diz respeito a uma construção social, uma construção cultural. Nesse sentido, as políticas antigênero, elas negam a ideia de que o gênero é uma construção social, de que é uma construção cultural, de que é uma construção política, e entendem fundamentalmente que o que é ser uma mulher e o que é ser um homem deriva da natureza, deriva, portanto, da biologia. Se deriva da natureza e deriva da biologia, a gente não pode mudar, a gente não pode transformar essas relações. Enquanto a cultura é passível de mudanças históricas, sociais, políticas, a natureza produz um determinismo biológico. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que as políticas antigênero são todas aquelas políticas que são contrárias ao uso do gênero, mas que elas são fundamentalmente aí também contrárias, a gente pode dizer, não só ao uso do gênero, mas à própria equidade de gênero. Porque se nós pegamos os dados concretos e pensamos que a nossa sociedade ela é uma sociedade estruturalmente desigual, em que homens, mesmo exercendo muitas vezes as mesmas profissões, recebem mais do que as mulheres pelo mesmo tipo de trabalho, é uma sociedade desigual também no sentido que a divisão sexual do trabalho atribui às mulheres a responsabilidade pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidado e não atribui ao homem essa responsabilidade, a gente vai dizer que tudo isso não pode ser mudado, que isso é natural. Então, todas as políticas que neguem a equidade de gênero são políticas consideradas, assim, antigênero. Uhum. Historicamente, conta pra gente se tem um momento que isso começa, pra gente também conseguir entender de onde vem essa negativa, né? De algo que não é, pelo menos na minha visão, esse determinismo, né? Exatamente. Pensar isso historicamente é muito interessante porque nos ajuda justamente a pensar como as coisas mudam, né? Fazer uma análise de retrospecto histórico nos permite ver como ao longo do tempo a própria ideia do que é próprio do masculino, do que é próprio do feminino, vai mudando. Então sim, o gênero surge em um determinado momento, né, uma categoria, digamos assim, relativamente nova. O movimento feminista começa a fazer uso dessa categoria por volta dos anos 70, principalmente aí no âmbito internacional, né? Então há uma mobilização internacional das mulheres na luta por reconhecimento dos direitos das mulheres, os mais diversos, né? A gente teve lá no início do século XX a luta pelo reconhecimento do direito ao voto e já nos anos 70 a gente está falando muito de uma luta de um feminismo que busca ali, como a gente vai chamar, né? Um feminismo de segunda onda que está buscando muito o reconhecimento também dos direitos reprodutivos, dos direitos sexuais. E nesse momento a gente vai ter já no início dos anos 90 a publicação de um livro da Judith Butler, que é o Problema de Gênero, e que um pouco consagra várias das discussões, não sem fazer críticas, né, a maneira como o termo gênero era mobilizado pelas feministas, mas justamente a essa mobilização do termo gênero pelas feministas no âmbito de conferências internacionais organizadas pela ONU. Então a gente vai ter uma conferência no Cairo sobre população e desenvolvimento, que aconteceu em 1994, e essa conferência ela é muito significativa para pensar o começo do uso do termo gênero, porque ali se consagra a ideia de direitos reprodutivos. Até então se discutia no âmbito internacional sobre a perspectiva da reprodução humana a partir da demografia.
Então, qual a população de um país, como controlar essa população, como reduzir, como aumentar. E a partir da Conferência do Cairo, isso passa a ser visto sob uma perspectiva de direito reprodutivo. Então, direito pessoal desse casal, dessa mulher, desse homem, de fazer um planejamento familiar, de escolher que serei mãe, não serei, em que condições, e de ter condições para isso sem discriminação, né? E sem também coerção. Então, na Conferência do Cairo, já se começam alguns embates nessa luta pelo direito reprodutivo, foi reconhecido enquanto tal, e no ano seguinte, em 1995, acontece a Conferência de Pequim, que é uma conferência da mulher, e nessa conferência o termo gênero vai ser efetivamente utilizado. E então, essa é uma conferência que possibilita e que demanda que todos os países que vão ratificar, né, os seus termos, a sua declaração, eles passem a fazer uso da transversalização de gênero. Ou seja, em todo tipo de política pública, em todo tipo de iniciativa, se considerar as especificidades das mulheres e das meninas. Como essa política que eu vou adotar seja num tribunal, e a gente pode estender isso hoje, por exemplo, para as decisões judiciais, né? Como essa decisão vai afetar de maneira específica as mulheres? Como ela vai afetar de maneira específica as meninas? Então, com a Conferência de Pequim, a gente passa a ter também não só o uso do termo gênero, como a consagração dos direitos sexuais. E isso é muito importante porque a gente tem uma cisão aqui, ainda que estejam interrelacionados, entre direitos reprodutivos e direitos sexuais. Porque eu passo a ver a sexualidade como algo que não está necessariamente, biologicamente, vinculada com a reprodução. A reprodução. E é justamente, então, essas conquistas do movimento feminista, né, essas colocações no âmbito internacional, que vão levar a uma reação. E essa reação que a gente chama, como a senhora colocou, de políticas antigênero. Então, essa reação começa muito fortemente dentro da Igreja Católica, né? A gente vai ter alguns documentos do Vaticano que vão consagrar e vão usar a terminologia ideologia de gênero para se referir ao termo gênero, dizendo que isso é uma ideologia na medida em que estaria dizendo de algo que não condiz com o real, que não condiz com o natural, que não condiz com o biológico, que seria essa cisão muito rígida e determinada naturalmente entre os gêneros. E a Igreja Católica também passa a colocar nos seus documentos a ideia de complementariedade entre homem e mulher, né, e que isso seria algo que precisaria ser defendido diante da discussão sobre gênero. Também vem aí um embate muito forte, porque todas as políticas antigênero, elas vão negar também a existência de outros gêneros, como o gênero neutro. Só existem 2 gêneros biologicamente determinados. E a partir não só desses documentos da Igreja Católica, dessas mobilizações em rede, a gente passa a ter, principalmente na América Latina, movimentos sociais. Então, principalmente a partir dos anos 2015, 2016, muitos protestos de rua que são mobilizados por esse discurso antigênero contra educação sexual, algo que no Peru foi chamado do movimento como Mis hijos no te metas, e no Brasil a gente chama de escola sem partido. Escola sem partido. O debate de que a gente não pode ter educação sexual nas escolas, o debate contrário, as pautas contrárias, na verdade, à adoção de pessoas por casais do mesmo sexo, adoção de crianças, também contrário ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então é um pouco entre anos 70 e até agora que esse debate e essa mobilização se dá. Um pouco com os avanços, conquistas de direitos por parte do movimento feminista e reação por parte do movimento de conservadores, né, e aí a gente vai chamar de neoconservadores, mas que congregam muitos grupos religiosos conservadores. Não todos religiosos, mas religiosos católicos, também religiosos neopentecostais, que na América Latina têm esse papel. E tem esse lugar, digamos assim, né? Mas a senhora tem também um último ponto para a gente falar aqui, né? Sim, temos sim. Sobre um eventual exemplo nas relações de trabalho sobre questões antigênero, né? Ou sobre políticas antigênero que podem ser instituídas sem querer ou querendo dentro das relações de trabalho. Então, como a senhora imagina, ou se tem algum exemplo concreto que poderia nos ajudar, inclusive no tema, na temática que nós trabalhamos aqui no tribunal, sobre essa questão desse movimento antigênero, né, do que é denominado antigênero, como muito bem explicado pela senhora, e como que isso acontece, ou como poderia acontecer nas relações de trabalho.
muito interessante essa questão. Pode parecer óbvia, mas isso vai aparecer em diferentes camadas, eu acho, para a gente pensar. Então, de pronto, assim, num primeiro olhar, a gente pode pensar que no âmbito das relações de trabalho, as políticas antigênero vão ser todas aquelas que vão ser contrárias à equidade de gênero. Então, se eu tenho uma proposta que visa e que defende a igualdade salarial, né, todos aqueles que são contrários à igualdade salarial, que vão dizer que as mulheres trabalham pior do que os homens, ou que as mulheres têm determinadas características que vão fazer com que elas não mereçam receber a mesma remuneração, são políticas antigênero. Ou seja, qualquer visão dentro das relações de trabalho que atribuam às mulheres inferioridade, que atribuam às mulheres trabalhos sociais que tradicionalmente são menos valorizados. Né? Então, às mulheres, tradicionalmente, é atribuído o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado dos filhos, das pessoas mais velhas, das pessoas doentes. E isso, muitas vezes, vai vir em um discurso que vai justificar as desigualdades salariais ou que vai justificar as demissões das mulheres após um período de maternidade, sim, entendendo a maternidade como uma responsabilidade unicamente feminina e não da sociedade e não do coletivo. Então, qualquer política que restringe os direitos de uma mulher no seu período da maternidade é uma política antigênero também. Então, a gente pode pensar em toda política que também ignore as desigualdades de gênero como algo construído socialmente e tende a naturalizar essas desigualdades de gênero no âmbito também das relações de trabalho. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de um âmbito fundamental, porque quando a mulher ingressa no mercado de trabalho e quando a mulher começa a conquistar a possibilidade de que o espaço público seja também um espaço para ela, é um desafio muito grande ela buscar ser reconhecida em termos minimamente iguais com relação aos homens. Então, sempre que a gente está diante de uma relação de trabalho e que a gente tenha gêneros diferentes envolvidos nessa relação, eu preciso me perguntar, né, como as relações de poder se dão ali? Será que as relações de poder entre os gêneros não estão produzindo desigualdades que afetem mais a essa mulher? Então, o próprio ato de negar as desigualdades, de pressupor que já temos uma relação igualitária entre homens e mulheres no trabalho, é, em uma certa medida, uma política antigênero, que não visualiza, que ao não visualizar, que ao simplesmente negar, pode contribuir para a reprodução das desigualdades. Sim. E esse é um grande problema. Quer dizer, não é necessariamente um ato, mas ao não se reconhecer, ou até mesmo uma invisibilização, pode ser uma política antigênero. Exatamente. Pode ser uma reprodução dessas diferenças, dessas desigualdades. Muito obrigada, excelente. Nossa, aprendendo muito, professora. Muito obrigada. Obrigada.